Só agora à tarde que eu tirei um tempinho. Gravação iniciada, a gente vai para o conteúdo. Eu pretendo que a gente faça de forma bem dinâmica para que a gente consiga entender cada processo desse aqui. Bom, nós estamos na seção 4.2, tá? E isso aqui são conceitos e prática do transporte internacional. Na seção 4.1, a gente viu algumas definições de logística internacional. Eu acho que vocês devem se recordar sobre isso, tá? Aqui nós vamos ver conceitos e prática. Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Sim. Então, por algum motivo, deixa eu me aqui. Eu vou fechar aqui. Também eu acho que não. Eu fechei aqui. Eu acho que vocês estão me vendo aí numa posição meio estranha. Nos dois Deve ser muito acesso. Não, aqui realmente foi a minha internet no computador. Então, foi o que eu fiz. Nós vamos acessar aqui do telefone, melhor dizendo. Peraí, vocês vão me ver aqui de uma forma meio estranha. Tem quantas imagens minhas aí? Uma ou duas? Uma. Essa? Sim. Perfeito. Então, peraí. Tá meio como se estivesse travando ainda. Ainda tá travando? Quando você vai falar e ficar parando a imagem, travando. Espera só um pouco aí. Vocês estão me vendo agora? Tá tranquilo? É que tem um lance aqui que eu ainda não aprendi a fazer nesse pedestal, entendeu? Tô vendo. Muito bem. Vocês estão me vendo aí? Tá? Agora deixa eu colocar aqui o fio. Temos energia. Agora não tem compartilhamento do livro, né? Deixa eu tentar reingressar aqui. Eu acho que foi a internet que caiu por algum motivo. Ela caiu, continua caída, como diz a história. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou conduzindo e vou dizendo para vocês em que página nós estamos, se vocês estiverem com o livro aberto, e vocês vão fazendo as anotações para a gente não perder enquanto volta aqui a conexão da internet no computador e o ingresso pelo livro, tá? Então, na aula passada, nós vimos a questão de definições a respeito de logística internacional. Agora, nessa de hoje, na seção 4.2, que eu estou na página 199, anotem aí, são conceitos e práticas no transporte internacional. Então, eu preciso de identificação, eu preciso fazer transporte, eu preciso fazer uma série de coisas, e eu preciso identificar essas coisas, esses produtos, esses serviços, etc. Bom, o termo utilizado dentro os termos técnicos ou os incoterms, eles são utilizados dentro da logística internacional, tá? Então ele começa a falar que, e aí o exemplo do livro é uma vinícola
essa vinícola, ela tem... Deixa eu só ver se o celular está gravando aqui, porque se não tiver, eu tenho que gravar. Não, está gravando a reunião, sim. Então, eu tenho... Espera que o Walter entrou aqui. Estou admitindo o Walter aí. Então, eu tenho que identificar que tipo de termo eu vou utilizar para identificar aquele produto, de que região ele é e para que região ele vai. Então, eles chamam isso de incoterms. Tá? Tem que ser termos que sejam vantajosos tanto para a organização que está importando quanto para que está exportando. E aqui no livro, vocês vão anotar aí, por favor, ele vai falar da vinícola e tal. Vocês vão marcar na página 200. E eu estou monitorando aqui se a internet chega, tá? Na página 200 do livro, ele vai falar sobre a questão da globalização. Tá? E essa questão da globalização, ele fala que dentro da economia internacional, da economia mundial, a globalização ela vem como um dos fatores preponderantes a direcionar os países para blocos econômicos. Então, a gente já viu blocos econômicos lá atrás. Como é que os blocos econômicos interagem, como é que os blocos econômicos vendem, compram, quais são os seus tipos de negociação, quais são as características, quais são os impostos envolvidos, como é feita a questão da taxa cambial, todas essas variáveis, que nós estudamos ao longo das sessões anteriores. Mas aqui ele deixa bem claro, né? Que a economia ela vai para um processo em que chega um determinado momento que eu formo blocos ou grupos econômicos e vou transacionar produtos e serviços. Vejam bem, diante independente da pandemia, mas diante do atual cenário capitalista do mundo, já se tinha um direcionamento de uma mudança da interação capitalista, da interação compra e venda de produto e serviço, da interação entre países diferentes, mas com foco de fazer um processo de venda igual, idêntico, que gerasse vantagem para um ou para outro. Na semana passada, eu pedi até para o Fábio, ele colocou uma ideia sobre a questão da exportação da laranja. Uma ideia não, ele colocou um link sobre a exportação da laranja. Não sei se lembra aí, Fábio, qual foi o país que estava fazendo essa exportação de laranja? Fábio? Ah, perdão, o Fábio está sem o telefone. União Europeia, exatamente, foi a União Europeia. Então, a ideia como é que eu vou dizer aqui? Gente, tá normal para mim aqui, tá o sinal, o link de vocês, eu acho que deve ser a internet de vocês aí, como a minha aqui de casa também que caiu. Eu estou usando os dados móveis do telefone para poder falar com vocês. Então, aqui para mim está tranquilo, até o retorno. Tá? Pode ser isso, sobrecarga aí de internet alguma coisa. Bom, continuando. Aqui parece que já voltou. Continuando, eu tenho Muito bem. Eu estou com vocês agora em 2 ambientes, tá? Vou só ver se eu consigo compartilhar o livro. Estão me ouvindo aí? Wesley, está me ouvindo?
Sim. Perfeito. Estou ouvindo, mas está travando muito. Você não consegue completar o seu raciocínio. Bom, pode ser sinal, viu, Rafael? O meu acabou de voltar aqui. Agora vocês estão vendo o livro aí, tá vendo? Vocês estão me vendo nessa posição. E eu estou com o computador aqui virado para mim, projetando essa tela para vocês. Estão vendo o livro aí? O que eu estou conversando com vocês é sobre esse pedacinho aqui que eu marquei, ó. Sim. Tô Estou vendo agora. vendo. Estou vendo. Perfeito? Então, o que nós estamos discutindo Sim. é justamente esse processo de globalização em que eu formo grupos ou blocos econômicos para negociar, para interagir, tá? Então, lá em 1919, a chamada CCI, já que começou a fazer as transações e tinha que ter a tal da troca justa, ou as regras tinham que ser justas, e tinha que ter as trocas comerciais, então a Câmara de Comércio Internacional, que foi criada em 1919, tá? Em Paris, ela se tornou um organismo responsável hoje que tem esse registro aqui. Então, tomem nota, marquem, risquem. Essa aula, evidentemente, vai ficar disponível para vocês posteriormente, para que vocês possam depois fazer uma rápida revisão sobre o conteúdo, tá? Vamos lá. Deixa eu só fazer uma anotação aqui que se faz necessário. Então, essa Câmara de Comércio Internacional, ela vai regular, tá? Esse organismo que vai ser responsável pelas práticas do uso dos termos no comércio internacional. Então, ele começa a falar dessa parte de datas, de anos aí, vocês esqueçam, eu não vou estar cobrando isso na prova, tá? Só que desde 1936, quando houve a introdução dos Incoterms dentro do processo de transação internacional comercialmente falando, tá? Em relação aos contratos de compra e venda, as vendas internacionais, os próprios Incoterms eles já sofreram diversas alterações ao longo desse período. Por que sofreram diversas alterações? Porque eu vou orientando os países, eu vou conduzindo a atividade e vou verificando ao longo do tempo o que eu tenho, né, de opção para poder gerir esse processo, para poder gerir essa transação comercial. Então, os Incoterms nascem com essa ideia, tá? Depois, que alguns modelos de negócio, algumas economias vão sendo alteradas, vai surgindo desenvolvimento tecnológico, e isso aí vai encurtar, evidentemente, o comércio entre as nações. Quando ele fala de encurtar, eu posso usar até esse exemplo nosso aqui agora. Vocês estão na casa de vocês, estão recebendo uma aula ao vivo, ou com alguma deficiência aí, como o Rafael relatou, né, que está travando de vez em quando, mas estão recebendo a imagem gerada simultaneamente de onde eu estou até o smartphone de vocês, até o computador de vocês, enfim, a plataforma, ou melhor, o equipamento que vocês estiverem usando, eu estou usando a plataforma que replica isso aí. O que a gente diz? A tecnologia ela encurta distâncias, ela possibilita proximidades e fazem com que as pessoas possam ter uma melhor qualidade de vida, ou então a melhor transação comercial. A ideia central, né, nesse processo de geração é encurtar distâncias e, principalmente, a questão da logística, que tem um custo muito alto, é a redução dos custos logísticos por conta do risco das cargas, uma série de situações. E logo aqui embaixo, quando vocês percebem aí, tá? Ele vai e coloca isso como sendo uma definiçãozinha legal para a gente ter como uma introdução de questão de prova. Então, observe isso aí, de repente vocês podem se deparar. Marquem, se vocês puderem marcar, ou printem a tela, ou façam qualquer coisa do gênero, marquem aí essas duas partes que está na página 203, na verdade 201 do PDF. Marcaram?
Sim. Bom, perfeitamente. Então, daqui a pouco a gente vai ver essa parte de navio aqui embaixo. Mas aqui tem um exemplo que ele fala nos Incoterms 2000, tá? Os termos FOB, CFR e CIF mostram que a responsabilidade dos custos do exportador se encerra quando a carga exportada transpõe a muralha do navio. Vejam que coisa interessante isso aqui. Ou seja, os custos, eu tenho custos, eu estou transportando esse lápis para vocês, até chegar no navio é de minha responsabilidade. Está dentro, a partir do momento que ele está dentro do navio, ele já passa a ter outra responsabilidade. Então ele coloca assim, tem uma linha imaginária, tá? Ou seja, os custos e os riscos a bordo do navio passam a ser de quem está importando. Então aquele cara que está importando esse lápis entrou dentro do navio, os custos dele passam a ser passa a ser dele, tá? Então ele fala o que é a murada, né? Ele dá um exemplo aí para vocês no livro. Tem a figura que é a parte do navio, tá? Eu tenho aqui o costado, a quilha, o convés, que é a parte de dentro, e tem a murada. A murada é justamente essa parte aqui, porque eu acho que o cursor aí não está legal, tá? Aqui é a figura marcada, então se vocês observarem aqui, onde eu estou com o cursor, agora eu consigo colocar o cursor, essa parte aqui é a murada. Então, passou para dentro, os custos de seguro ou riscos são assumidos por quem está importando. Então, essas definições aqui, que vocês viram, FOB, CFR, CIF, são definições específicas ligadas aos termos de responsabilidade de custos com relação ao frete, com relação a seguro, enfim, por conta do exportador e do importador. Do exportador até o momento que chega no navio, do importador no momento que está dentro do navio. Ok? Aqui embaixo ele dá um outro exemplo sobre a responsabilidade se encerra quando já está a bordo do navio. Acabei de citar isso para vocês. Aqui tem uma figura de um navio com uma carga a bordo. Vocês devem estar enxergando bem aí, tá? Aqui toda a responsabilidade já é de quem está importando, né? E aqui a Câmara de Comércio Internacional, que a gente já viu, que é a entidade privada e não possui normas jurídicas. Então, as atualizações dos Incoterms, numa versão mais antiga, não anula mais nova. Isso precisa ficar claro, porque aqueles termos técnicos que foram conduzidos foi para aquele momento. Uma vez criado um outro, é para um outro momento. Esses momentos eles se sobrepõem, eles não se anulam, eles se sobrepõem, eles coexistem. Então, caso apareça ocorrências de controvérsias, ou seja, qualquer transação comercial do exportador, a Câmara possui uma Corte Internacional de Arbitragem que vai dizer se está certo ou se está errado aquela questão, aquela circunstância. Tá? Aqui, ele está dando uma versão desses Incoterms em relação a 2010, tá? Que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2011. Eu estou seguindo o livro, então vou cobrar de vocês do livro, tá? E aqui tem apenas 11 termos, os quais têm o objetivo de garantir que os exportadores e importadores tenham muito claras as suas responsabilidades na operação da logística internacional. Então, quando se fala de logística internacional, esses 11 termos vão destacar, nós vamos ver eles daqui a pouco, tá? E aqui ele fala que esse termo, uma vez encontrado, ele vai ter um impacto específico em relação à operação, tá? E aqui ele fecha o raciocínio. Então, ele fala aqui que tem um forte impacto nessa formação do preço dos produtos, das mercadorias, né, que são exportadas. Então,
uma vez que eu escolho um termo para identificar, para fazer uma série de situações, o ponto que vai definir os pontos de acordo entre mim e o exportador, isso tem um custo específico embutido, que pode ser o frete, pode ser o seguro, pode ser as transações. Então, eu preciso entender isso aqui, tá? Então, quando é que isso acontece? Depois que o contrato, tá, de exportação ele é firmado, está aqui, ó. Depois que o contrato de exportação ele é firmado, a mercadoria precisa ser entregue ao comprador. Fato, a gente já sabe disso. Ou seja, a origem da operação logística é a porta da empresa exportadora e o seu fim será na porta da empresa do importador. Então, vamos lá. Eu comecei o contrato e vou entregar. A origem dessa operação é eu vendendo, eu exportador, começa na minha porta e só termina a operação quando entregue na porta de quem importou. É também redundante, os termos estão confusos, mas vamos lá. Vamos supor que a empresa A no Brasil, tá? Que a empresa A no Brasil, ela fez um processo de importação, tá? Para entregar de um produto, sei lá, de uma xícara dessa, fez uma xícara dessa, ou diversas xícaras. Então, a empresa A vai vender, ela está exportando. Então, nesse momento, quando ele fala aqui na porta, nesse momento em que eu estou exportando, o processo ele se inicia na minha porta. E a empresa B, que me comprou as xícaras, que é a importadora, o processo termina na porta dela. É isso que ele fala aqui. Tá? Essa parte ficou clara para vocês dentro do contrato de operação, aonde começa e aonde termina esse contrato? Povo? Oi. Professor. Okay. Opa, Vamos lá. Se eu sei que começa na empresa A e termina na empresa B, no intervalo, o que é que acontece? A logística. Muito bem. O processo logístico, se a gente tivesse em sala de aula, seria uma salva de palmas, né, para o Wesley, que hoje está assistindo a aula completa. Né? O mesmo eu posso dizer... Edivânia sempre está por aqui, não vou nem falar da Edivânia, mas eu mesmo posso dizer do Rafael, que está por aí, né? Resolveu aparecer. O Vitor também apareceu. ei, marcação, que marcação. Marcação Pois da é. puxa. Semana passada eu fiquei aqui, Rafael. Professor, eu terminei Rafael. dormindo, professor, Eu acordei de madrugada, o celular por É cima de mim. importante você dizer isso para todo mundo, é muito importante, porque isso fica gravado, fica registrado. Não. Na semana é anterior, verdade, foi a Janaína cozinhando, né? A semana passada, você dormindo. Alguém está fazendo alguma coisa fora do comum que possa ser dito na gravação, evidentemente, né? Eu acordei o celular por cima de mim. Então, assim, a Vanessa veio, mas a Vanessa não ficou, não. A Vanessa saiu. Tá? Vamos lá. Foi um erro de Volta. conexão. Erro de conexão, ou a sala de aula errada. Vejam só. Entre o ponto A e o ponto B do produto, tem um intervalo que é o processo logístico. Então, veja que eu vou marcar aqui, tomem nota, página 203 do livro, 205 do PDF. É isso aqui, ó. Vocês vão precisar dessa informação. Então, dentro desse intervalo de entrega, tá, eu tenho dentro o encerramento. Quando ele fala encerramento, é o fechamento do que é custo para um, do que é risco para o outro e do que é que a gente pode fazer. Então, vejam bem, nesse intervalo aí eu tenho os custos e os riscos do exportador e a transferência deles para o importador. Então, cheguei no navio, está dentro do navio, os custos não são mais meus. Sinivaldi, não tem mais custos depois? Tem o custo de transporte de seguro que vai do navio até a porta do importador. Esses custos no acordo é dele. Tá?
Então, assim, em algum momento ele vai arcar com alguma despesa. Mas essa determinação desses momentos que está falando aí para vocês, tá? Essa determinação desses momentos, dessas transferências de responsabilidade, tem que ser dirimido em todo o processo de logística internacional. Então, a xícara, que a gente está usando como exemplo, ela vai sair de um espaço para o outro e ela vai passar por que regiões, por que portos, por que transportadoras, por que rodovias. Tudo isso vai ser medido para que seja colocado no ponto dos custos e dentro das definições de contrato entre importador e exportador. Dúvidas? Tá tranquilo. Entenderam essa parte? Então, se por acaso vocês encontrassem uma informação na prova a respeito das dúvidas do processo logístico internacional, no intervalo entre importador e exportador, que aí o Wesley falou, é logística, e eu perguntasse a respeito de como ficariam os custos do processo logístico, como vocês poderiam identificar a resposta? Uhum. Professor, eu tenho uma dúvida. Duvide. Como é que fica a questão, por exemplo, da segurança da mercadoria? Depois que ela sai da fábrica, no caso, no percurso da logística. Vamos lá. É do comprador ou do vendedor? Porque, querendo ou não, ela já saiu da fábrica. Já saiu, já está lá no ela saiu da fábrica, eu fechei um preço com você, certo? R$10. Certo. R$10. Por produto, tá? Da minha porta, da minha fábrica, até o porto, até entrar no navio, eu terei um custo adicional de seguro e de frete de R$2,50. Então, o produto final ficou R$12,50. Perfeito? Estou fazendo agora. Muito bem, agora vocês me ouvem, a Janaína fecha o microfone. Vejam só. R$10 o produto, R$2,50 custo de frete e seguro até dentro do navio. Chegou no navio. Aí vamos supor que esse produto que a gente está vendendo, que é R$12,50, ele vai sair daqui do Brasil e vai para a Índia. Só que eu paguei o seguro e o frete de R$12,50 só até o porto brasileiro. Eu sou o exportador, o vendedor. O cara da Índia é o importador, o comprador. Aí, para chegar na Índia, os R$12,50 mais R$4,50 do transporte logístico, do seguro e do frete terrestre que vai chegar até ele. Esse produto terminou chegando para ele a R$17. Eu estou colocando em números para a gente entender. Esse intervalo entre o navio não é mais do exportador, é do importador. A responsabilidade é dele. Isso é determinado em acordo. Mas se tiver um sinistro, o seguro vai cobrir esse sinistro. Ficou mais claro, Rafael, agora? Sim, sim. Então, no caso, vai ter um custo adicional, né? A segurança da mercadoria, né? É isso. É exatamente isso que ele está falando para vocês aí no livro. Eu vou cobrir todo o custo de processo. Só que é o seguinte, num dado momento a responsabilidade é minha, como exportador, em outro dado momento a responsabilidade é de outra pessoa, do comprador, do importador. Tá? Então é isso que ele diz para ele. Entendi.
Aí, não sei se era o Wesley que ia perguntar alguma coisa. Wesley, você ia perguntar alguma coisa? Não, professor. Aí, vamos lá. Vamos supor que haja um problema na cadeia logística, como ele está citando aqui, onde está esse onde está aspado aqui, ó. Vamos supor que haja um problema aqui na cadeia logística, tá? Então, a mercadoria quebrou, era perecível, estragou, houve um atraso que não justificava, teve cobrança que não foi taxada em relação a portos, ou talvez passou por algum aeroporto, foi necessário, essas cobranças, somente os termos que foram acordados nos Incoterms, eles vão ter uma condição de oferecer uma segurança jurídica para um questionamento entre as partes, tá? Então, aí, vamos supor que nesse processo aqui eu falhei, e aí teria uma cobrança de mais R$1 por produto de um item específico para ser despachado no aeroporto, do porto aqui. Beleza. Foi despachado, essa cobrança podia ser feita depois, essa cobrança foi para o cara que comprou. Aí o cara chega lá e diz assim, não, eu não devo isso não, isso entendeu não. Não deve, vai dizer, a mercadoria foi despachada, você já recebeu, não deve, porque eu ficar... Aí quando a gente vai analisar o contrato, os Incoterms estão lá determinando de quem eram as responsabilidades, quem devia quê, quem deveria pagar quê, aí vai ser cobrado, no caso de mim que errei, a diferença de R$1 por produto, né? Ou o que for cobrado de taxa, que não deveria ser cobrada para quem importou. Então, eles visam a garantir isso aí para que a gente tenha uma segurança e uma margem maior e melhor, tá? Deixa eu descer aqui um pouquinho. Então, vamos lá. Aqui a gente tem as divisões dele. Tá? Opa, desci demais. Tá? Então, eles são utilizados para entendimento sobre cada aspecto de importação e exportação, e eles foram divididos em 4 grupos, tá? Já teve prova que eu fiz de comércio internacional, ou comércio exterior, ou negócios internacionais, como queira chamar. Acho que agora a imagem fica um pouquinho melhor. Não ficou. Estava no mesmo. Deixa eu só aumentar aqui. Vai dar no mesmo aí. Bom, enfim. Primeiro grupo é o grupo E, tá? E é a identificação da saída. Aqui são as obrigações mínimas que o exportador vai ter. Tá? Aí ele tem aqui as identificações, que é o local de entrega que vai ser designado. Então, sei lá, ele vai não sei para onde, ele recebe essa identificação e tem a região para onde ele vai. Todos esses três aqui, esses dois, perdão, eles têm essa característica. Bom, o grupo F é o transporte principal que não foi pago por mim, tá? De uma mercadoria, vamos dizer assim, de um transporte internacional que o comprador indicou. Então, vamos lá. Quais são... Isso aqui não tem nada a ver com CIF nem FOB de outra situação, tá? Esse aqui, então, tem 3 no grupo F, que é FCA, FAS e FOB. Que o primeiro, FCA, é o local de entrega que o comprador disse que é para entregar. Então, se eu ver FCA aqui, eu já sei que foi o exportador que não pagou, foi o comprador que pediu. Vou marcar aqui. Foi o comprador que pediu que fosse entregue em um determinado local. Então, eu já sei que essas características todas aqui, quem pediu foi o comprador. Esse comprador, ele pode dizer qual o local designado, o FAS, o nome do porto que vai ser embarcado, ele pode não querer no porto, querer em outro, tá? Eu levo até onde ele disser, a partir dali é com ele.
O FOB é o nome do porto de embarque, tá? Também. Então, eu tenho 2 para porto de embarque e tenho um para dizer para onde a mercadoria vai. Então, sei lá, vai ser FOB, Porto de Santos, FCA, Índia, tá? E o local na Índia. Então, eles vão indicar isso dessa forma, tá? No grupo C, é o transporte pago por mim que estou vendendo, tá? Eu contrato o transporte, mas não vou assumir risco em relação a perda, danos ou custos adicionais decorrentes de eventos que ocorram após o embarque e o despacho. O navio virou, dentro do navio teve uma tempestade, teve uma tempestade no decorrer da viagem e os contêineres bateram um no outro e quebrou as xícaras. Isso aí eu não tenho responsabilidade, tá? Eu só estou dizendo que eu vou pagar o transporte, mas sem nenhuma responsabilidade. Eu tenho todos esses aqui, tá? Porto de destino, local de destino, porto designado, local designado. Então, eu posso usar qualquer uma dessas nomenclaturas aqui para identificar os incoterms e passar essas informações adiante, tá? O grupo D, tá? Que é o último grupo, já que são divididos em quatro, é a chegada, ou seja, a obrigação que eu vou ter em relação ao exportador, porque essa seria mais sensata nas negociações, porque eu vou me responsabilizar até o porto e, a partir daqui, o vendedor assume... aliás, eu, como vendedor, tenho a máxima obrigação, porque aqui eu assumo tudo. Essa era a dúvida do Rafael. Então, se no meio do caminho quebrar, quem vai assumir o risco? Então, essa aqui, o grupo D, eu assumo tudo. Só que eu vou dizer qual é o terminal do porto de destino, vou dizer qual é o local do destino e vou dizer qual é o local do destino designado. 2 para o local do destino e uma para o porto do destino. O que acontece? Quando eu estou definindo esses incoterms aqui sobre a responsabilidade de jurisdição, eu estou dizendo o seguinte: olha, eu vou negociar com você, mandar para a Índia, mas eu não quero mandar pelo Porto de Santos, eu vou mandar pelo Porto de Pernambuco, porque o frete é mais barato para mim. Então, essas negociações elas irão acontecer justamente com a ideia de baratear os custos e minimizar os riscos de uma operação. Dúvida? Não, pode prosseguir. Ok. Bom, então, só para relembrar, os incoterms são 4 grupos, e esses grupos visam a identificar, dentro do processo de importação e exportação, as transações que estão ocorrendo e identificação de origem e destino, podendo aumentar ou diminuir o custo da transação de acordo com as especificidades da transação, ou seja, desde do acordo, de firmação do acordo de compra e venda. Muito bem. Aqui ele fala, ele tem uma figurinha aqui muito legal. Mas acho que não dá para mostrar toda assim. Eu acho que dá. Esses são os de 2010 ainda. Vocês estão vendo aqui, ó, alguns incoterms, tá? E ele está dizendo aqui, a mercadoria, o amarelinho é o vendedor, o cinza é o comprador, e quando eu tenho, na verdade eu só tenho uma situação aqui que é amarelinho e cinza, que é comprador e vendedor, que é nessa situação aqui dos gastos em manuseio de carga de origem, na origem. Tá? Então, aqui é dividido os custos nesse momentozinho aqui, onde eu estou com, não sei se dá para vocês verem aí, eu estou com o cursor em cima dele, esse amarelinho com cinza. Mas aqui eu tenho as divisões e onde cada um entra de acordo com a negociação ou a prática de mercado que é realizada constantemente. Bom, aqui ele vai falar sobre a questão do processo de negociação e envolvimento, tá?
Então, a principal questão da logística é o manuseio da carga, e por se falar em manuseio da carga, a parcela de transporte, né, dependendo da modalidade, ela representa um custo muito alto, logisticamente falando. Então, logo abaixo, no quadro 4.2, aí eu vou pedir que vocês anotem, coloquem uma seta, enfim, vocês já devem ter visto, né? Deixa eu só aumentar aqui. Vocês já devem ter visto logística, evidentemente, a essa altura do campeonato. E você já sabe o que é modal de transporte, né? Ou os principais modais de transporte, tá? Aqui você tem o mais utilizado no Brasil, que é o modal rodoviário. Tá? No modal rodoviário tem vantagens e desvantagens, evidentemente, como todos os outros modais de transporte logístico. Então, eu tenho aqui... Preciso só pegar uma informação aqui, já são 8h28. Então, eu tenho aqui, vocês continuam com o livro aí, principal vantagem, ou melhor, vantagens do modal rodoviário. Flexibilidade de serviço, rapidez no ponto a ponto, entrega direta e segura do bem, ou pelo menos se espera que seja, e é mais econômico em curtas e médias distâncias. Em longas distâncias, o modal rodoviário ele não é econômico. Por exemplo, se você tentar transportar algo daqui para o Acre, são R$20 mil. Só o custo de logística de aluguel do pagamento do frete. Tá? Vamos lá. Principais desvantagens do modal rodoviário. A unidade de cargas ela é limitada, porque de acordo com a capacidade do veículo, ele polui muito mais, esse modal. Pode ter atrasos, porque tem trânsito, tem fluxo de veículos em algumas regiões. Tá? Se você for transportar para longas distâncias, o frete fica muito mais alto e os custos. Tá? E aqui eu tenho que ter uma certa regularização de envio de frete, não é questão de regra, é regular, ele ser regular, uma regularidade. Tá? Muito bem. Quando eu vou para o modal rodoviário, que esse é o que está sendo investido no Brasil nos últimos anos, no modal rodoviário, eu tenho o menor custo de transporte para grandes distâncias, tá? Eu tenho um transporte com vários tipos de produto, porque eu posso colocar os vários tipos de carga, eu posso colocar carro, eu posso colocar carga viva, eu posso colocar pessoas, eu posso colocar produtos de tamanhos diferentes, em partes diferentes do modal, enfim, do trem, do transporte. Aqui, os terminais de carga geralmente são perto das fontes de produção. Então, eu agora não consigo lembrar qual é a linha férrea que está cortando aí lá de cima do Acre, se não me engano. Já está no Centro-Oeste, não sei se é a CCR que é responsável por essa parte, mas o governo federal fez aí um investimento altíssimo alguns anos atrás em modal ferroviário para transporte de carga. E quando passa no Centro-Oeste, você tem a produção de grãos, evidentemente, o agronegócio. Então, a ferrovia, passa muito próximo dos produtores ali para poder fazer, a retirada dos produtos e envio para os portos. Aí nos portos faz a descarga, né? Bom, independente das condições atmosféricas você transporta, é adequado para produto de baixo valor, acrescentando alta densidade. Acabei de citar o exemplo dos grãos, né? Você tem um produto de baixo valor, quando eu digo baixo valor por unidade, né? Baixo valor por quilo,
mas que você pode transportar uma quantidade muito grande. Tá? Vamos lá. Quais são as principais desvantagens desse modal? Não tem flexibilidade no percurso. É uma linha contínua. Você não pode fazer como um modal rodoviário, entrar numa rua, sair em outra, ir num bairro, ir numa cidade. Não, ele tem uma linha contínua e só passa naquela linha. Então, não tem flexibilidade de percurso. Tem uma necessidade maior de transbordo, ou seja, ele precisa de um espaço maior para poder fazer o transporte de sua carga e receber. Tá? Horários pouco flexíveis, pouco competitivo em pequenas distâncias, não é muito vantajoso. Tá? E os investimentos de manutenção e construção dos equipamentos são altíssimos. Então, é um investimento no modal rodoviário muito alto para um retorno que talvez não seja o adequado. Tá? Vamos lá. Eu tenho modal aéreo, certo? Ideal para o envio de mercadorias, de pouco volume e pouco peso. Tá? Ele tem uma... Deixa eu só marcar aqui onde a gente está para não ficar estranho, né? Ele tem uma redução dos gastos de armazenagem, porque é tudo muito rápido. Agilidade no deslocamento de cargas. Eu tenho uma redução dos estoques por aplicação do procedimento just-in-time. Então, eu cheguei aqui, tiro os estoques que ele fala, justamente os locais onde fica armazenado. Então, eu tiro do lugar, já recebo, já entrego, já ponho para outro, para transportar para outro lugar. E tem uma eficácia extremamente comprovada quando a entrega ela é urgente. Tá? Mas quais são as desvantagens do modal aéreo? Eu tenho menor capacidade de carga, eu tenho custos bastante elevados em relação aos outros meios de transporte e tenho pouca flexibilidade de acesso por trabalhar de terminal por terminal. E os terminais aeroportuários são distantes uns dos outros. Né? Então, nós temos um aeroporto aqui, o mais próximo seria em Recife ou talvez Salvador. Então, quando a gente fala de terminal, a gente está se referindo em relação a esses tipos de terminais. Vamos lá. Eu tenho, por último, o que ele colocou como exemplo no livro, o modal marítimo. Então, no modal marítimo aí eu tenho as principais vantagens, que ele, assim como o rodoviário, ele tem o seu uso constante, né? Então, eu tenho ele é mais competitivo para a produção com baixo custo de tonelada. Qualquer tipo de carga ele transporta, tem maior capacidade de carga e menor custo de transporte quando você faz via navio. Tá? No entanto, desvantagens: baixa velocidade, disponibilidade limitada, né? Você não tem horários específicos, é um transporte de um navio que ele faz aquilo ali e acabou. Maior exigência de embalagens, porque precisa proteger mais de diversos agentes, diversos acontecimentos que podem ocorrer no seu transporte. Necessidade de transbordo nos portos também maior, a capacidade tem que ter um espaço enorme para poder descarregar e carregar. E a distância dos centros de produção é muito grande, porque muitas vezes você anda aí 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros para fazer um processo de entrega em um determinado porto de um determinado produto. Bom, cada modal, como a gente viu aí, ele tem vantagens e desvantagens. Né? E cada região do mundo também tem a sua vantagem e a sua desvantagem. Okay? Então, aqui ele fala, um pouquinho mais abaixo, o seguinte, tá? A logística na economia global ela tem um papel muito importante, ela se torna crítica, né? Até para a própria fabricação em marketing global, então a forma como eu fabrico tem que obedecer algumas regras de transporte, as embalagens precisam obedecer uma regra de transporte, o marketing aplicado a esse tipo de produto também, que tem uma regra de transporte, precisa ser pensado. Tá?
Então, eu tenho incertezas que são associadas à distância, à demanda, à diversidade, às vezes à documentação legal, tá? E vem a questões culturais que a gente já discutiu em sessões anteriores e as diferentes legislações que ocorrem nos mais diversos países que têm o seu trânsito, a sua economia direcionada para essa forma. Bom, tem aqui ele fala dos Estados Unidos, que tem um transporte terrestre e fluvial, né? Aqui nós temos um transporte fluvial com frequência, tá? E aí ele tem a burocracia, enfim. Pensem que... vamos lá. Deixa eu colocar aqui embaixo. Tá? Aqui. Ele cita algumas regiões do mundo, tá? E aqui ele faz uma citação sobre a questão geográfica brasileira, por ser ampla, por ser complexa, por usar pouquíssimo processo de cabotagem, que é o processo de navegação entre os portos do mesmo país. Eu tenho assim, 3, 4, 5 portos, mas eu não tenho uma navegação com frequência entre eles, tá? E o próprio transporte fluvial, tá? Que a gente não utiliza por várias razões, e aí eu faço um uso do transporte muito maior, evidentemente, do transporte rodoviário. E a nossa malha rodoviária tem as suas limitações, né? Tem regiões do país que você não tem asfalto, né? Deixa eu ver... tem uma rodovia no Rio Grande do Norte que vai até o Amazonas. Agora eu esqueci o nome dessa rodovia. Que ela já termina... É Rio Grande do Sul, professor. Transamazônica. Não. Tem eu estou falando de uma experiência minha que quando me disseram que era rodovia, eu não acreditei. Mas no Rio Grande do Norte tem uma rodovia que cruza, acho que 2 ou 3 estados, que ela não tem, na época que eu estava lá, 2 anos atrás, não tinha asfalto. Tá? Mas você tem outra, você falou, a Transamazônica também não tem asfalto. Então, é contestável você fazer transporte de carga. Imagine uma carga que deveria chegar em 12 horas, ela passa 3 dias. Né? Porque as condições de rodovia não permitem. O cara atola aqui, aí desatola, 6 horas depois ele atola ali, aí desatola de novo, e assim ele vai atolando, até chegar no seu destino. E aí não tem também veículo que aguente de manutenção. Tá? E aí ele fala do Mercosul, ele vai falar das características internacionais, tá? Das fronteiras, e fala da região. Deixa eu ver aqui. Tá. Ele fala do searching, que é o processo de transformação de relacionamento aqui, que é o que vem acontecendo. Deixa eu só subir um pouquinho aqui. Eu estou com vocês em 2 telas. Estou com vocês no telefone e estou com vocês no computador, projetando o livro. Então, aqui... Então, os termos de comércio internacional com logística, ele faz a união aqui e pergunta, tá? E já define, já vou direto para a definição. Então, imagine... Isso até aqui. Imagine que eu tenho um processo de negociação muito extenso e que eu tenho que fazer esse processo de uma outra forma. Então, eu vou atrás de fornecedores, de parceiros, para computador. Isso. E aí, existe uma ação estratégica que alguns gestores de organização defendem, também o volume de transação é diferente, que as cadeias de suprimento elas não precisam mais ser locais. Tá?
os fornecedores de insumo também podem ser localizados em qualquer parte do mundo. Então, para fazer essa porcelana dessa xícara, eu posso trazer da Índia, eu não preciso trazer daqui, porque hoje, com o processo de globalização logístico, eu posso trazer qualquer produto ou qualquer insumo de onde quer que eu deseje, de que parte do mundo eu deseje para o meu processo produtivo. Então, esse processo ele chama de terceirização, em outra definição de outro autor, ele chama de terceirização estratégica. Marquem isso aí, botem uma seta, que efetivamente amplia o escopo do processo de contratação, para incluir as empresas que operam em outros países. Então, o cara que me oferece a porcelana para essa xícara, eu tenho fornecedor na Índia, na China, na Argentina, no Chile, em Pariconha, eu tenho diversas regiões do mundo. Então, a terceirização estratégica, efetivamente, o fornecedor passa por esse processo de incluir empresas de outros países. Dúvidas? Essa é a parte que vocês falam e eu fico aqui tentando pensar. Mais ou menos por aí. É aquele momento que você está dando aula na sala de aula física, está todo mundo cochilando e você olhando para a cara dos alunos, né, achando que está abafando. Oh, Jesus amado. Sim, porque não é para você, não é para vocês. Bom, um ex-aluno que virou colega de profissão, foi meu aluno, acho que eu estou ficando velho nesse negócio. E era assim, meio maloqueiro, meio não sei o que e tal. Quando foi um belo dia, ele resolveu estudar com a fim que hoje é professor. Aí outro dia encontrei com ele, ele falou: "Pô, Senivaldo, não sabia que vocês professores sofriam tanto." Eu disse: "Como assim? Se hoje para me dar uma aula, para ter a atenção do aluno, eu sofro." Eu digo: "Pois é. Sabe aquele ditado que quem me paga e não me deve nada? Agora você sente na pele, né?" Não vou desejar que vocês sintam, não vou desejar que vocês sintam na pele não, tá? Mas sabe aquele cantor de churrascaria que o cara tá lá cantando para se matar, tentando chamar a atenção, e a atenção principal é a carne, ninguém tá nem aí porque o cara tá cantando? De vez em quando vai bater uma palmazinha que é só pra mapear. Eu interajo com o cantor, professor. Entre uma mastigada de carne e outra, né? Com certeza. Muito bem. Vamos voltar para cá. Bom, qual é o principal desafio do processo de globalização de fornecedores? Tá? É o relacionamento. Tá? O relacionamento de parceiros internacionais para troca de bem, de produtos e serviços. Esse é o principal fator. Quando o Fábio falou sobre a questão da China comprar soja dos Estados Unidos, a gente vender laranja para a União Europeia, e não tanto para os Estados Unidos, essa troca de fornecedores. Tá? Quando produto é tangível, tá? A produção da empresa ela pode ser comprometida por falta de tecnologia, por questão de insumos nacionais serem mais caros. Agora, diante da pandemia, está se descobrindo forma de se fazer máscara. Ninguém nunca pensou em usar máscara, nem fazendo faxina em casa, mas agora todo mundo quer usar. E aí uma caixa de máscara descartável com 50 unidades custa R$ 188 em alguns lugares. O que era R$ 40, R$ 50, agora custa 188, quase 4 vezes mais. Lógico, houve uma majorada lá atrás pelo fornecedor, né? Quem compra para revender dá outra majorada, e aí no final da história você tem um custo muito alto. Então, essa relação, esse relacionamento entre fornecedor, seja ele nacional ou internacional, estou citando exemplo, mas seja ele nacional ou internacional, eu passo por esse processo de relação. Não tem como ser diferente, tá? Mas o que é que eu vou buscar nisso, com isso?
Aí, logo aqui embaixo, ele vai me dizer, tá? Ele vai falar do Brasil, mas o que eu busco são essas duas palavrinhas. Aumentar a minha produtividade e capacidade de venda e aumentar, evidentemente, a minha lucratividade dentro de um processo de interação de relações econômicas, tá? Seja das mais diversas formas, não importa. O que importa é que eu consiga aumentar meu produto, aumentar meu lucro em relação às minhas atividades de interação econômica. Bom, aqui ele coloca duas definições sobre a questão de buscar reduzir custos e aumentar a qualidade dos produtos e serviços, que é a interação entre a produção e a venda. Tá? Então, se eu reduzir meu custo, aumentar a minha qualidade, eu tenho uma margem de lucro um pouco maior. Tá? E aí ele pede para refletir sobre o assunto. E, por último, ele dá essa definição. Anotem, grifem. Enquanto vocês fazem isso, eu vou buscar uma água para molhar a garganta aqui. Tá? Anotem isso aí, vocês vão precisar disso para a prova. Estão vendo o livro? Agora sim, marcou. Que não tinha um retorno de marcação agora para mim. 2 minutinhos, eu vou pegar uma água e já volto. Cigana. Ai, Jesus amado. Hora do intervalo mesmo. 15 minutos. Agora vocês me ouvem? Sim. Perfeito. Então, aqui ele fala que nesse processo aqui é a aquisição de insumos, produtos ou serviços em outros países, em diferentes fornecedores, cujo objetivo é a obtenção de maior competitividade relacionada aos custos e qualidade. Então, quando eu vou buscar lá fora, eu tento ser competitivo. E aí tem todas as variáveis que a gente já discutiu em sessões anteriores a respeito disso. Quando eu estou fazendo o processo de negociação ou quando eu estou fazendo um processo de venda. Tá? Bom, existe aqui, ele dá um tipo de embalagens que você pode ter, tá? Para fazer esse processo de logística internacional. Ele fala da ABRE, Associação Brasileira de Embalagem, tá? E fala do dos institutos que existe, enfim.
sobre o tipo de embalagem que você pode utilizar dentro da logística internacional, que vai ter impacto também no seu custo. Bom, gente, a sessão ela termina aqui, tá? Ela termina aqui. Deixa eu ver se tem aqui só o exemplo do navio. Ele faz a transação. E aqui é o plano de exportação. A gente já falou, citei o exemplo de custos aqui para vocês. Ele coloca o que vai ser utilizado nesse exemplo. Enfim, ele finaliza a sessão. E a sessão da próxima aula, desce. É o macroambiente logístico nos conceitos internacionais, melhor, no contexto de negócios internacionais, que é o que a gente vai ver para a próxima aula. Se eu adiantar aqui esse conteúdo, o que é que vai acontecer? Nós vamos ficar sem conteúdo no dia 1º. Então, eu pretendo fazer dia 1º esse conteúdo, tá? Perdão, dia 25, semana que vem, este conteúdo. No dia 1º, a gente faz uma grande revisão e faz o fechamento da disciplina, tá? Só relembrando para quem chegou depois, tá? Nós comentamos sobre a prova, tá? Nós comentamos a respeito da parcial e sobre a questão da gente não ter possivelmente mais aulas de forma presenciais este semestre, tá? Sobre o conteúdo da sessão 4.2, gente, ficou alguma dúvida? Não, teacher. Não. Então, só relembrando, o conteúdo que nós teremos na prova será a unidade 3 e a unidade 4, tá? Como vocês estão vendo aí nas telas de vocês. Unidades 3 e 4. Ou é 8 ou é 80, meu Deus do céu. Bora. Muito bem. Então, são essas unidades, tá? Unidade 3, que eu falo de importação e exportação. E dentro dessa unidade 3 é que está baseado a formativa 2 de vocês. Relembrando, acessem o seu AVA, vejam suas mensagens, o arquivo de orientação está lá, dizendo como a gente deseja o trabalho, que tempo vocês têm que me entregar. E se eu não estiver enganado, é dia 22, ou seja, essa semana, tá? Ai, senhor. Deixa eu só... Exatamente, dia 22. Ele foi posto para vocês no dia 15 e vocês têm uma semana para entregar. Pode ser em dupla ou individual, como vocês quiserem. Eu estou projetando ele aí agora para vocês tirarem dúvidas. Agora, pelo AVA, eu mandei e-mail e mandei mensagem no grupo, tá? Então, tá aí a orientação da formativa, tá? É até o dia 22. Às 10 horas. 22 às 22 horas, certo? Ok? Então, está aí, vocês podem fazer individual ou pode fazer em dupla, tá? Aqui é o link, esse primeiro link aqui é o link onde está o material, mas esse material também está publicado para vocês. Aqui, ó, o material encontra-se disponível o material está disponível na pós-aula da sessão 3.3. Tanto esse arquivo que eu estou apresentando, quanto esse material que eu também vou apresentar para vocês, que é a publicação sobre exportação passo a passo de 2012, evidentemente, que eu me refiro no material. É esse material que vocês estão visualizando aí, que está lá no AVA também, e que vocês precisam ler ele sobre o item que eu estou pedindo. Só botar aqui, que é o item 8, se não me engano.
de referência. Ele vai falar aí aqui. Tá? O item de referência para descrição, o item 8, órgãos com atuação no comércio exterior, aí está aqui, ó, o que vocês precisam fazer. E aqui embaixo tem a pergunta. Mínimo de descrição, 700 palavras. Eu vou contar as palavras. Eu não, né? O Word vai contar quando vocês me mandarem. Tá? Ave Maria. Isso. Não me venha com a página furreca, não, de apresentação do trabalho, não, que eu não vou aceitar. Então, vocês têm aí as orientações a respeito do trabalho. Está postada no AVA, assim como esse material que vai dar suporte a vocês para responder. A pergunta também está postada no AVA. Tudo bem? Tudo ótimo, querido. Alguma dúvida? Não. Algum questionamento? Já formaram suas duplas? Bom, hoje nós permanecemos com um número mínimo na disciplina, apenas 10 alunos. Alguns eu não chamei aqui. Acho que o Gilvan ainda está por aí ainda, não sei se o Gilvan está. O Walter, já chamei o Walter, mas o Walter não quis falar comigo. Eu escutei não, pessoal. Desculpa aí. Aqui ainda, né? O importante é que está aqui com a gente. Pessoal, eu vou encerrar a aula, como eu falei para vocês. Não adianta eu ficar enchendo linguiça aqui, porque o livro, nós já sabemos quais são as unidades que vão para a prova. Já sei o que será feito da parcial, então corram, porque o prazo é esse, eu não vou prorrogar. Inclusive de matemática financeira também eu já dei o prazo e os alunos já começaram a enviar. E o material de suporte para vocês tirarem a informação que eu preciso está aqui para vocês fazerem, que é o processo de exportação brasileiro passo a passo, que é o de 2012. Ok? Ok. Eu quero agradecer a vocês pela participação aí na aula de hoje. Estudem. A prova vai ser no mesmo formato que a gente já discutiu anteriormente. Não tem muita coisa a ser designada ou feita de forma diferente, porque o que nós precisamos é agora fazer o encerramento do semestre de uma forma coerente e precisa, tá? Conto com a compreensão de vocês, conto com a colaboração na execução das formativas, independente daqueles que acham que já passei, tá? Mas façam as suas notas serem registradas, porque a gente precisa ter a garantia de que realmente está tudo dentro dos conformes. No mais, eu fico à disposição lá no grupo, caso tenham alguma dúvida, tá? Mas o material está passo a passo, está bem explicado. Se tiver alguma dúvida no decorrer e eu puder responder, eu respondo, não há nenhum problema, ok? Mais uma vez, se cuidem dos seus. Se for necessário sair, tomem todos os cuidados e seguranças que vocês precisam ter. Não vacilem, porque a gente não está brincando com política partidária, tá? A gente está brincando com uma questão de saúde pública e a gente precisa se cuidar nesse momento, tá bom? Então, mais uma vez, como a gente sempre disse em sala de aula, né? Por hoje só, vão em paz, que o Senhor vos acompanhe até a semana que vem com o último conteúdo e um bate-papo a respeito das condições econômicas que vão acontecer nessa semana, que será uma semana decisiva, tá bom? Por hoje é só, vão em paz, que o Senhor vos acompanhe até a semana que vem. Amém. Você também, pessoal. Tchau, tchau. Até, boa noite, tchau. Tchau.